Shadows of another life fall across the way, winding down the old road not Eu vou taken. dizer, lá na torre já são 17 horas e 40 minutos, Misty né? Nós estaremos faded entrando memories no terceiro dia de trabalho. across the bay, Desejo a todos então que tenham sailing into futures uma long noite de paz. E acabei agora, há poucos minutos, né, de escrever a parte 3. E de unicismo e trinitarianismo, né? Esse aqui nós vamos estar falando, né, os resultados, né? Nós vamos estar dando assim, vamos dizer, uma passada, né? Pelo segundo concílio em Constantinopla. Quem vem seguindo, né, nós vamos dar só uma retrocedida para ficar mais fixo, né, na mente o que realmente, né, eles foram tramando, o que realmente eles foram construindo. E dentro da mentalidade deles, dentro da vontade deles, sem se preocupar com o que a palavra diz, sem se preocupar com o que o Pai pudesse pensar a respeito disso. Na verdade, foi cada vez, né, se distanciando mais da verdade para apagar, vamos dizer assim, né, que o Mashiach era da tribo de Judá, né, e acabar transformando num ser mitológico. Eu peço ao Pai que me ajude, né, a explicar corretamente, assim como peço ao Pai também que aqueles que estiverem me ouvindo que possam compreender, porque é meio complicado, né, as teorias, né, daqueles filósofos que eram bispos, sacerdotes, etc., né, romanos, as filosofias utilizadas por ele, as palavras, né, a grande maioria palavras gregas, né. Então, eu peço ao Pai que, por intermédio do Espírito, ajude aqueles que estiverem realmente dispostos e já foram chamados a entender o que ocorreu. Tá? Isso que eu estou falando desde o 2, né, o filme 2, uma interpretação minha da palavra, nada disso. Isso você encontra em qualquer livro de história, isso você encontra na internet aos montes, que é onde eu estou fazendo pesquisa para poder estar resumindo, para mostrar para vocês no que vocês acreditam. Então, Pai, por favor, nos ajude nisso. Que assim seja. Bom, vamos iniciar então. Essa parte, né, eu dei o nome, né, na parte 3 de segundo concílio, né, ecumênico. Ele é o concílio de Constantinopla. Mas primeiramente vamos retornar um pouco, né, ao primeiro concílio, para que nós possamos relembrar o capítulo anterior e dizer coisas que nós deixamos passar. Porque é pior ainda. Vejam bem, naquele dogma, né, que foi criado no Concílio de Nicéia, né, definia conjuntamente, né, segundo a sua própria conveniência e sob a anuência, né, do imperador Constantino, a base fundamental do dogma trinitariano. Embora nem tenha sido citado a palavra Trindade.
Mas a base para a criação de uma trindade já estava formada. Que seria o quê? A consubstancialidade, ou seja, a divindade, a pré-existência e a encarnação do Verbo. Ou seja, o Logos, né, que conforme está explícito no dogma, desceu do céu, encarnou-se e fez-se homem. Percebem? Finalmente, o termo consubstancial, né, que seria no grego homoousios, né, que em 268, né, da Era Comum, ele tinha sido assim totalmente negado pela igreja, pelo início do cristianismo, pelo início da igreja romana, né? Inclusive anatemizando aqueles que assim falassem, né? Porque todos sabiam que isso vinha do gnosticismo, né? Eu tenho um estudo no nosso canal que fala dos 4 inimigos de Yahoo, né? E um deles é o gnosticismo, né? Nós vemos assim, por exemplo, que todos os emissários, né, do Mashiach lutaram muito contra o gnosticismo. O próprio Simão o Mago era um gnóstico, né? Então, naquela época eles ainda tinham consciência do que era uma coisa e do que era outra. Então eles souberam, né, barrar o que era gnóstico e manter o que tinha na palavra, que a Yahushua, né, era realmente um homem, né, com pai e mãe e etc. Bom, isso ocorreu em 268 da Era Comum. Mas nós vemos, né, que isso que tinha sido tido como herético em 268 virou o que a gente chama de Centrum Nicaenum em grego, que é o coração da confissão, né, cristológica. Ou seja, a igreja precisava confessar que a sua criação, Jesus Cristo, né, fosse o verdadeiro Deus. Entendem? Em suma, as doutrinas da divindade, pré-existência e encarnação do Logos estão intimamente ligadas ao dogma da Trindade. Sem essa base, não existe Trindade. Então, é essa definição ecumênica do Concílio de Nicéia, né, que foi incorporada em todo o recém-criado cristianismo. Ou seja, das igrejas da cristandade. E é hoje, né, o sustentáculo, vamos dizer assim, da fé da cristandade. Por outro lado, é também comprovadamente um paradoxo, né, ao contexto profético e até mesmo apostólico sobre a pessoa do Mashiach, prometido por Yahu na primeira profecia da palavra em Bereshit, Gênesis 3,15. Conforme temos verificado, né, no transcorrer desse estudo, nós já vimos isso, né? Convém ressaltar que a fé na divindade, pré-existência e encarnação do Logos, que são os 3 pilares principais que sustentam o dogma da Trindade, né, que é uma elaboração do cristianismo,
criado por Roma, não podem ser desligadas da fé na Trindade. E todos os que estão ligados, né, a todos ou apenas um desses dogmas, ou seja, todos que creem na divindade do Mashiach, na sua pré-existência e na encarnação do próprio que eles chamam de Deus, né, eles estão ligados à fé da Trindade, embora possam não se dizer trinitarianos. Então, eles estão ligados na teologia da Trindade e de forma teológica, né? Estão de mãos dadas com o catolicismo romano, que nós podemos chamá-la de a grande igreja mãe. E também podemos vê-la como a grande Babilônia religiosa de Apocalipse 18, onde as nações, religiões, beberam do vinho da ira da sua prostituição, né? Porque você trair ao Ru verdadeiro é prostituição. Lá diz, beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra, né, as organizações religiosas, se prostituíram com ela. E os mercadores da terra, que nós podemos simbolicamente colocar como os líderes religiosos, se enriqueceram com a abundância de suas delícias. O que são a abundância de suas delícias? As falsas doutrinas. Podemos também interpretar a grande prostituta como uma nação norte-americana. Mas isso nós vamos ver num estudo posterior. Eu, por exemplo, enxergo assim. Nós temos que entender que o sentido de Apocalipse 18 ele é religioso, político e simbólico. Como todo o livro de Apocalipse, né? Por exemplo, tem gente aí que extrapola, né? Diz que vai descer uma cidade, Arushalém do céu, né? E coisas absurdas assim, né? Não, nós temos que ver que a palavra ela é constituída de história, ela é constituída de ensinos, leis, é constituída de simbologia para o nosso aprendizado. Se a gente for levar tudo que nós vemos nas Escrituras como aquilo vai ocorrer, nós vamos nos decepcionar muito. Então, a propósito, né, vamos dizer assim de passagem, né, que conforme o segundo concílio ecumênico, né, realizado em Constantinopla, a grande igreja, a grande meretriz Babilônia, né, a mãe das meretrizes, e das abominações da terra, como nós vemos em Apocalipse 17, consideram, né, os que aceitam cegamente os seus dogmas. Quando eu falo seus dogmas, eu digo a Trindade, eu digo enfim, quer ver? Por exemplo, eles chamam, né, os evangélicos todos de irmãos separados, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui.
sempre faço isso. Deixa eu ver como é que está hoje. Gravação de som. Você vai ver que agora vai melhorar, né? A qualidade e a altura do som. Eu não sei porque cada vez que eu gravo, quando eu fecho o software, ele baixa o volume da gravação. Mas vamos em frente. Depois, na hora de mixar, eu dou um jeito. Então, observe, meus irmãos. A Igreja Católica Apostólica Romana, a mãe do cristianismo, ela chama aqueles que aceitam os dogmas dela, né, desde ir ao céu como trindade, como tantas outras coisas, inferno, etc, etc, né, de irmãos separados. Quer ver? Vamos ler aqui alguma coisa que foi dito nesse concílio, nesse segundo concílio ecumênico. Esse Sagrado Concílio deseja insistentemente que as iniciativas dos filhos da Igreja Católica, juntamente com a dos irmãos separados, se desenvolvam e que não se prejudiquem os futuros impulsos do Espírito Santo. Além disso, declara estar consciente de que o santo propósito de reconciliar todos os cristãos na unidade de uma só única igreja excede as forças e a capacidade humana. Abraçamos, ele diz, né, em espírito, os irmãos que ainda não vivem em plena comunhão conosco e as suas comunidades, com as quais estamos unidos na confissão, presta atenção, na confissão do Pai, Filho e Espírito Santo. Quer dizer, pouco adiantou a reforma de Lutero, pouco adiantou os protestos dos protestantes, porque eles continuam seguindo os dogmas católicos apostólicos romanos. A única diferença é que eles não têm as estátuas, né, para serem idolatradas dentro de suas igrejas. Observe, é o esforço da mãe, né, Igreja Católica Romana, desejando unir as filhas e netas, né, as religiões da cristandade que creem no Jesus e na Santíssima Trindade, em uma só comunidade. E isso é ecumenismo. O Pai é totalmente contra o ecumenismo. O Pai diz: não farás como as nações, ou seja, não se misturará a outras crenças, não irá aceitar aquilo que não provém da palavra do Eterno. Aliás, meus irmãos, é importante, né, que nós ressaltemos o seguinte, que teologicamente a cristandade já está unida, conforme a confissão, né, da grande Igreja Mãe, através da crença na Trindade, ou na triunidade, ou no unicismo. Porque tudo gera Pai, Filho e Espírito Santo. Mas vamos lá. Decisões Ecumênicas 2, né? O segundo concílio, ou o primeiro após de Nicéia. E ocorreu em 381 da Era Comum. Não muito depois, né, da definição de Nicéia. Entra em cena Apolinário de Laodiceia. Embora fosse um administrador incondicional, né, aliás, um admirador incondicional de Atanásio e partidário, né, do resultado
do primeiro concílio lá em Nicéia, ele contudo entrou também em conflito com a grande igreja, ou a igreja mãe. Veja bem, Apolinário citando preferencialmente Yahuanã, que é João, né? Capítulo 1, versículo 14, onde diz o verbo se fez carne, ele interpretava e entendia da seguinte forma, que se o Logos de Platão, né, tivesse assumido a forma de homem completo, também teria assumido a mutabilidade e a pecaminosidade integrantes, né, da natureza humana. Uma união só é possível com a condição do Logos, que em português se diz o verbo, né? Mas que na verdade nós estamos falando do Logos, uma criação que Platão ensinou para muita gente, embora ele não seja o autor. Fazer o papel do espírito humano, né, que seria o princípio da autoconsciência e da autodeterminação. Na tentativa de entender, né, a união hipostática das duas naturezas, né, a divina e a humana, Apolinário idealizou dois tipos de processo. Veja, isso ocorreu em 381, ou seja, há 1700 anos atrás, né? Quase. E o pessoal já se embaralhava todo. Então, esses dois tipos de processo que Apolinário criou, que são uma viagem muito grande, né? Diz o seguinte: dicotomia antropológica, alma e corpo. Então seria o verbo Logos de Platão assumindo apenas o corpo como alma. Aí vem aqueles que creem, né, que a alma ela é eterna, que ela não morre, que ela, enfim, e quando nós morremos, essa alma continua vivendo. Um ensino não bíblico, né? E o segundo tipo de processo que ele criou foi tricotomia antropológica, onde então ele coloca assim, que o ser humano tem alma, corpo e espírito. Nesse caso, o verbo, né, o Logos, assumindo apenas a alma e o corpo. Mas passa a ser três. Porque tem o Logos. Para resumir, né, para Apolinário, no verbo, no Logos, não cabia uma natureza humana integral e genuína. Assim sendo, em seu pensamento, em seus estudos, né, de filósofo, a humanidade do Cristo deles não podia ser absolutamente consubstancial à nossa humanidade. Ou seja, Apolinário proclamava, e para a igreja ele estava blasfemando, e estava mesmo, né? Mais uma blasfêmia em cima de outra blasfêmia, né? Que Cristo não era homem genuíno. Ou seja, ele estava retrocedendo ao gnosticismo. A igreja romana, né, que defendia ardentemente a doutrina da encarnação do Verbo, né, nesse concílio de Constantinopla, em 381, proclamou a perfeição da humanidade de Cristo e condenou o apolinarismo,
Quer dizer, essas ideias que Apolinário havia criado foram condenadas por Roma. De fato, a mesma igreja que pouco antes condenou os inimigos, né, da divindade do Cristo, né, isso em 268, travou uma luta não menos árdua em favor da sua humanidade. Olha que contradição muito grande. Praticamente idêntica à que nós vemos hoje, né? As pessoas acham que porque alguém fala em Yahushua, ele é Yashuru, né, por exemplo. Por quê? Porque agora a Igreja Apostólica Romana estava travando uma luta para comprovar a humanidade do Jesus criado por eles. Dizendo o seguinte: a natureza divina não absorve a natureza humana, defendendo assim o mistério, né, da união hipostática das duas naturezas, a divina e a humana, através da encarnação do Logos. Nesse concílio também ficou colocado, embora a prática dele só foi aceita no século XX, né, uma palavrinha grega, né? Theotokos. Ou Theotokos. Então, prosseguindo nessas controvérsias, né, cristológicas, outra questão que deve aqui ser tratada de relance, né, pois afinal a criação da divindade de Cristo, a preexistência, a criação da Trindade, o nascimento virginal de Cristo, etc., foram para esse fim, né, que vai além da Trindade, é a questão da Theotokos. Ou seja, do título dado a Miriam, Maria, pela Igreja Católica como Mãe de Deus. O célebre bispo, né, de Constantinopla, Nestório, relutou, né, contra a proclamação de Miriam como Theotokos, Mãe de Deus. Para ele, Miriam, Maria, só podia ser chamada de Christotokos, Mãe de Cristo. Ou seja, mãe da natureza humana e não Theotokos, que significa mãe também da natureza divina. Ou seja, querer dizer que uma mulher totalmente humana gerou a Deus, ao Hu. Olha, né? E o pior é que tem gente que acredita em tudo isso até hoje. Nestório, embora fosse também partidário, né, do resultado de Nicéia, ele refutava e considerava herético a divindade, né, que a divindade pudesse ter mãe. Todos nós sabemos que o Criador estava sozinho, que o Criador sempre existiu, e ele ia ter uma mãe humana? Para pôr fim a essa questão, a igreja, né, no concílio de Éfeso, em 431 da Era Comum, anatemizou a quem negasse que Miriam, Maria, né, não fosse mãe de Deus, Theotokos. Então, meus irmãos, assim nós percebemos claramente a intenção desde o início, né,
de tudo isso. Embora tudo isso seja o plano do Pai, porque as coisas todas que ocorrem estão escritas no plano do Pai. Esses homens foram usados para bagunçar mesmo. Como eu sempre digo, 2/3 da humanidade vão ter que ser mortos. Se não houvesse a mentira no meio e não houvesse a crença nessa mentira, se todo mundo adorasse o verdadeiro Criador da forma que Ele coloca, como é que 2/3? Então a profecia bíblica estaria errada. Então, nós percebemos que desde o início a tendência já era a de se recriar a rainha dos céus, a quem muitos dos nossos antepassados faziam bolos, dedicando a ela. Então é isso, meus irmãos. Eu estou fazendo em doses homeopáticas porque é um assunto muito sério. Envolve, vamos dizer assim, o vício de algumas pessoas, em doutrinas, em religiões. Aquelas pessoas, que quando sente o vazio, porque todo ser humano sabe que existe um Criador, até o ateu. Então, quando a pessoa sente aquele vazio da presença do Eterno, se ela não for chamada e eleita, infelizmente, ela parte em busca de uma religião, achando que aqueles dogmas, aqueles rituais, aquelas roupas, aquilo tudo vai preencher esse vazio. Pura ilusão. Você vai a um culto, seja qual for, você pode se divertir, você pode cantar, você pode sentir. Tem gente que sai e fala, nossa, hoje a igreja pegou fogo, o Espírito estava presente. São pessoas que não têm o costume de ter o Espírito presente, para dizer uma coisa dessa, porque senão eles saberiam que ter o Espírito presente significa você ser educado pelo Espírito. Significa ele lhe dar visão das coisas e não emoção. É isso, meus irmãos. Eu, a partir de amanhã, vou partir para o 4º capítulo. Espero, que consigam entender. Esse aqui está bem mais simples que o primeiro e o segundo. E vou procurar fazer o 4º mais limpo ainda, assim, eu digo, falando, não adentrando muito nas loucuras desses bispos, desses gnósticos. Tá? Então eu desejo a todos um ótimo 3º dia de trabalho, de muita paz. E se tiverem dúvidas, por favor, me chamem, para que a gente possa conversar a respeito. Aqueles que estudam comigo têm que saber só uma coisa. Eu não vou mais perder tempo com pessoas que dizem estar estudando, mas na verdade estão bisbilhotando ensinos espúrios de canalhas que se fazem passar por emissários, mas que na verdade não recebem nada do Espírito de Santidade, a Ruach Kodesh. Eles simplesmente usam nomes
imitam os semitas ortodoxos, imitam, porque eles não conseguem ser, eles não são. E te iludem tanto quanto o cristianismo. Então, se uma pessoa está estudando comigo, ela vai seguir a nossa cartilha. Não vou mais perder tempo, sabe, com aquelas perguntas, eu vi um vídeo, eu li, o que você acha disso? Eu não acho nada. Eu sempre digo, eu não acho nada. Como disse Kefas, a interpretação da profecia não é. Tá? Nossa. Se a gente hoje conhece algumas profecias, se a gente hoje andou um pouquinho, 10 metros ou 10 centímetros, não sei, após a porta de saída da Babilônia, não é devido ao meu achismo, mas sim devido àquilo que o Pai tem mostrado por intermédio do seu Santo Espírito, que contém na sua própria palavra, que você tem na sua casa, mas você não consegue ver. Eu espero que comece a ver. Porque o meu trabalho, ao qual eu fui chamado, é justamente falar sobre isso. Não para convencê-lo, porque ninguém convence ninguém de nada. Como disse o Mashiach, nenhum homem pode se salvar a si próprio, quanto mais tentar salvar outros, né? Por isso que esse papo de ir de pregar é papo furado. Então, meus irmãos, levem a sério o estudo, porque quem não levar a sério, eu vou tirar. Eu não vou mais praticar o estudo com essas pessoas. O meu Zap tinha 440 e poucas pessoas inscritas. E eu passava o meu dia perdendo tempo com perguntinhas, quase sempre picantes, né? Que na verdade queriam me testar, né? Para ver o que eu ia responder. Mas depois eu fui conhecendo as pessoas pelo Facebook, fui conhecendo e vi. Elas não estavam absorvendo nada e que na verdade elas estavam ocupando o meu tempo com besteira, outros me deixavam muito nervoso e eu busco a paz. Então, daqui para frente, se eu passar no estudo com uma pessoa e essa pessoa vier com perguntinhas fora do estudo, eu não vou responder. Ou a pessoa estuda o que eu passei, se ela quer estudar comigo, ou ela procura alguém para ser a pessoa que vai me passar estudos. Assim eu não perco mais tempo. Nós estamos com o tempo contado e eu preciso dar atenção àqueles que realmente amados e porque são sinceros. Não vem com perguntinhas para ver se me pega. Isso é difícil. Você não vai ter uma pergunta para ver se me pega. E como disse o Mashiach, não se preocupe quando tiver que falar alguma coisa. O Espírito fala alguma coisa. Então é isso, meus irmãos. Fiquem na paz. Que a rua os abençoe, dando-lhes visão, retirando a maldição,
Ok? Shalom, Laila Tov, beijo na testa e no coração. Vou continuar fora da internet porque agora eu vou renderizar, mas primeiro eu vou mixar, depois eu vou renderizar, depois eu vou mandar para o YouTube. E eu já estou um pouco cansado. Shalom. Shadows of another life fall across the way, winding down the old road not taken. Misty faded memories drift across the bay, sailing into futures long forsaken. I've been here before, in between dreams, a restless emotion.